Quantos de nós não crescemos aprendendo que precisávamos ser fortes, que precisávamos ser perfeitos, de que precisávamos ser um super-herói ou a salvação da pátria dessa realidade, e de que vulnerabilidade era fraqueza, que não deveríamos expor nossas fraquezas para ninguém, porque isso nos faríamos fracos. Quantos de nós compramos a mentira da máscara de força? Eu então nem se fale, homem não chora, e um monte de coisa que eu aprendi nessa realidade. E de repente, eu aprendi que não era bem assim. Quando eu caí no mundo do coaching, inclusive, a máscara da perfeição, daquele cara que queria ser uma pessoa perfeita para os outros, inclusive bem intencionado para poder inspirar os outros, se tornou ainda mais forte, uma máscara ainda maior, em que eu tinha que ser perfeito. Quantos de nós não compramos os pontos de vista de que devemos ser perfeitos, principalmente ao olhar dos outros? Isso talvez pelo medo do julgamento do outro. E dentro de todo esse processo na minha vida, eu fui percebendo que todo aquele lixo interno, todas aquelas partes em mim que eu julgava internamente estavam escondidas, simplesmente porque eu julgava essas partes, condenava e achava feio, ruim, inclusive reconhecer e expor isso porque eu achava aquelas partes pecado. Inclusive partes inconscientes, como abusos na infância. Mas a mente, ela julga como certo ou errado. E tá tudo bem. Depois de um tempo, eu aprendi que a verdadeira transformação e de que essas sombras, na verdade, essas sombras, se não são olhadas e reconhecidas e trazidas para a luz, elas continuam reverberando em nossas vidas, fazendo com que o meio externo seja apenas um reflexo daquelas partes que estão inconscientes e continuam vibrando. Por isso que o poder de hoje, o poder da vulnerabilidade é tão importante para que você possa verdadeiramente transformar essas partes. E se não houver nada de errado com você, a gente já aprendeu isso, e se não houver nada de errado com essas partes, não houver nada de pecado, qual é a visão de Deus sobre essas partes? E se você puder verdadeiramente assumir a força de ser vulnerável, a força de ser imperfeita, ser maravilhosa do jeito que é. Todos merecem amor, não culpa. Esse é o poder da vulnerabilidade que você vai poder assumir no dia de hoje. O que antes talvez era considerado fraqueza. Então agora a gente pode se perceber, você vai poder se perceber. Vai poder perceber as partes em que você, de repente, não é tão bela assim. Não é você. Mas, de repente, a parte que você se julga, a parte que você se condena, a parte que você se coloca para baixo diante dos outros, a parte que você se compara, a parte que você deixa de se amar, a parte que você deixa de se valorizar, a parte que se pune por tudo, a parte que julga os outros, a parte que condena os outros, que compara, seja qual for a parte. Reconheça e entenda que não é você. Você já entendeu qual é a parte que verdadeiramente é você. Não é a parte, é você inteira. Mas quanto mais você poder reconhecer isso, mais você realmente vai aprendendo a colocar luz em tudo isso. E aí a vida realmente começa a melhorar de uma forma linda. Compartilho da minha história em que eu deixava de olhar porque eu não podia sentir tristeza. A tristeza era errado. Eu não podia sentir determinados sentimentos porque eram errados. Eram doloridos. Depois eu aprendi a olhar com dor, eu olhei com dor mesmo, mas não era o que sintonizava comigo. A dor ou não é apenas um interessante ponto de vista. E se você pudesse observar essas partes de você, essas partes dolorosas, com amor, com leveza. Se você pudesse divertir enquanto se observa, olha só, quanta inveja tem aqui, hein? Olha só, quanta autopunição, quanto julgamento sobre si, hein? Se você pudesse divertir ao longo de toda essa jornada. Aprendemos alguns poderes antes para você poder lidar com essa fase com mais leveza. Porque é aqui que você vai verdadeiramente assumir a sua mente poderosa. É aprendendo a ser vulnerável e tá tudo bem. Aprendendo que você pode ser quem você é, imperfeita do jeito que você é. E que o julgamento dos outros é problema dos outros, cuida do seu. São os seus julgamentos que você vai olhar agora. É o seu, isso é problema seu. O meu é problema meu. O seu é problema seu. E a solução tá com você e parte da sua disponibilidade de usar o poder do perdão para reconhecer. Agora você vai assumir o poder da vulnerabilidade. Antes era fraqueza, mas agora é força. E o tamanho da sua sombra é proporcional ao tamanho da sua luz. Então não importa a dor que você passou, é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, de evolução espiritual. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, é para crescer nessas partes. E depois abundar para contribuir com outras vidas. Então que oportunidades existem dessa dor que eu não estou percebendo? O que há de certo sobre essa dor que eu não estou percebendo? Eu quero ver. Eu sou o poder da vulnerabilidade. A partir de hoje, para usar o poder da vulnerabilidade é o seguinte: eu quero ver. Eu quero ver as partes de mim que eu julguei, que eu condenei, que eu ainda falo. Eu quero ver. E você? Quer assumir o poder da vulnerabilidade? Então assume aqui agora. Eu quero ver. Agora eu quero ver. Eu quero ver. E tá tudo bem. A partir daí, vendo.
É agora que você está usando o seu poder de colocar luz na sombra, usando o poder da vulnerabilidade. E a técnica de hoje, gente, vai ser maravilhosa e poderosa. Você quer ver? Você quer ver? Então bora pro desafio e a técnica de hoje. Aê, pessoa imperfeita e maravilhosa. Vamos usar o poder da vulnerabilidade. Uma forma muito interessante para você começar a colocar luz nessas sombras é reconhecendo para você em primeiro lugar, não precisa reconhecer para os outros, não. Para você, para Deus, para o Criador, para Cristo. Essa parte que não julga e não condena. Você vai simplesmente começar como se você estivesse conversando com Deus. Imagina você conversando com Deus falando, olha, eu tenho essa parte invejosa, eu reconheço que eu tenho essa parte que eu estou me sentindo travada, que eu sinto culpa, que eu me puno demais, né? Reconheça. Imagina você conversando com Deus constantemente. E vamos além. Pensando nisso, você vai para a técnica de hoje mesmo. Que além de colocar luz em todas essas partes, de deixar te sentindo mais confiante, mais leve, vai te sintonizar com o meu do futuro, que já transformou essas dores em bênçãos. Você vai simplesmente escrever uma carta de reconhecimento ao divino. Imagina que você começou a falar com Deus todos os dias e transformar todas essas partes de você. E você vai escrever uma carta. Como que era a sua vida antes? Ou seja, como é a sua vida atual, mas como que era a sua vida antes? Sintoniza agora. Você começou a conversar com Deus várias vezes e as coisas foram mudando. Aquelas partes que antes eram dolorosas, que te embarravam, que te prejudicavam, começaram a virar luz e você começou a prosperar. Mas hoje, você vai escrever como que era a sua vida antes de começar a falar com Deus. Então, basicamente, você vai escrever assim. Antes de eu começar a falar com Deus, eu era invejosa, eu me sentia pequena, eu tinha baixa autoestima, eu tinha medo do sucesso, eu procrastinava muito, né? Eu não conseguia me sentir segura, eu dependia da aprovação dos outros para me sentir bem, sabe? E tudo isso, e você vai escrever só isso, hoje é só antes, tá? A técnica de hoje é antes de eu começar a falar com Deus, eu era assim, você vai colocar como que era, como se fosse no passado, tá bom? Só isso, essa carta, você pode, se quiser, tirar foto e compartilhar no grupo, se você se sentir à vontade. Se não, você pode só escrever, eu fiz a carta, escreve aqui embaixo, eu topei o desafio, tá? E ela é sua. No final você vai escrever o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, assinado o seu nome e guarda a carta. Guarda e você só vai ver ela depois, no final do treinamento, tá bom? E aí, aceitou o desafio de fazer essa carta? Antes de eu começar a conversar com Deus, eu era... E bora pro desafio. Escreve aí numa folha de papel, em branco, com paciência, com tranquilidade, sorria, coloca, depois guarda e vamos pro dia. Um beijo.